Já viu como era antigamente, né? Nossos avós tinham aquela penca de filhos. E a minha avó teve 5 filhos, e cada filho da minha avó teve mais 5. E todo mundo morava lá na casa dela. Então na casa dela tinha primo, tio, irmão, todo mundo junto. E a gente era muito pobre. Minha avó tinha uma amiga que sempre passava lá e dava cesta básica, mala de roupa pra gente, era mó felicidade. E ela era muito rica. E ela falou pra minha avó que ela queria levar uma de nós pra morar com ela, pra poder fazer companhia pra filhinha dela que tava crescendo. E aí minha avó pegou e falou, ó, tá bom, mas só vai quem passar de ano. Aí eu falei, então tá bom, né? Me empenhei na escola, passei direto e minha avó falou, não, você pode ir sim. Falei, yes, porque tava uma guerra entre todo mundo pra ver quem ia, né? Quando a gente chegou na casa dessa senhora, foi incrível, porque a casa era muito grande, eu tinha um quarto só pra mim, eu tinha vários brinquedos, foi muito legal mesmo. Eu tava na sala quando o senhor desceu a escada e ele veio, já me deu um abraço e trouxe um presentinho pra mim. Ele me deu uma agenda da Barbie. E foi muito legal. E beleza, o tempo passou. Acho que quando fazia uns 2 meses que eu tava morando lá, eu machuquei a perna bem no cantinho da virilha. E os nossos brinquedos, meu e da garotinha, ficava tudo no quarto de hóspede. Aí eu fui no quarto pegar uma boneca. Quando eu entrei no quarto, ele veio atrás de mim. E ele me perguntou, tá tudo bem? E eu falei, tá. E ele falou assim, e o seu machucadinho? Eu falei, tá aqui. Ele falou assim, eu posso ver? Aí eu fiquei com um pouco de medo, mas eu lembro que todo mundo chamava ele de doutor. E, na verdade, eu pensei que ele era doutor de médico, mas era doutor de advogado. E eu, com 9 anos de idade, não sabia diferenciar. Eu fui e mostrei o meu machucadinho. Quando eu mostrei o meu machucadinho, ele puxou a minha calcinha. E aí eu já assustei e falei, eu quero ir pra sala. E ele falou, tá bom, pode ir, eu não vou te machucar. E dali eu já comecei a ter medo dele, do que ele fez, porque eu já sabia que não era certo ele tocar na minha parte daquele jeito. E beleza. Quando passou mais ou menos mais uns meses, que eu não lembro, ele e a esposa, no caso a minha avó de consideração, separaram, que eles estavam brigando muito. E ele foi morar na casa dele. E eu era obrigada a ir todo final de semana pra casa dele com a filha dele. A primeira vez que eu fui pra lá no final de semana, não aconteceu nada. No segundo final de semana, eu lembro que a gente chegou na sexta-feira pela tarde. Na sexta-feira pela noite, ela tava assistindo o filme e ela dormiu. E ele entrou dentro do quarto e eu ainda tava assistindo. E ele sentou na cama e colocou a mão assim no meu colo. E eu fiquei um pouco assim, ele falou assim, tá tudo bem? E ele desceu e pegou no meu peito. E quando ele pegou no meu peito, eu fechei a cara pra ele e falei, para com isso, eu não gosto disso. Aí ele riu e falou, tá bom, não vou te machucar não. E saiu do quarto. Eu não preguei a noite inteira os meus olhos. Eu fiquei com tanto medo dele voltar e fazer alguma coisa comigo. Eu fiquei passando mal a noite inteira. No outro dia, ele inventou de todo mundo tomar banho de banheira. Aí entrou a menininha, só de calcinha, e ele falou, entra também. Eu, como já tava virando mocinha, os peitinhos tava começando a nascer, eu falei pra ele que eu não queria. E aí ele falou, entra, ela vai gostar de você brincar com ela, entra logo. E ficou me convencendo. E a menininha falou, entra comigo, por favor. Eu fui, tirei a minha roupa e entrei só de calcinha na banheira. Eu tentava ficar assim debaixo da água pra esconder o meu corpo, porque eu tava com muita vergonha do que tava acontecendo. E ele não parava de olhar pra mim, de olhar pro meu corpo. Aí eu fiquei um pouco incomodada, brinquei com ela um pouquinho, peguei a toalha e saí e fui tomar banho. Beleza, até aí tudo bem. Quando chegou a noite, ele pediu pra deitar todo mundo junto. E aí deitou eu, a menininha e ele. E ele queria passar a menina pro lado de lá pra ficar do meu lado. Só que por mais que ela era uma criança, eu acho que ela tava sentindo o que tava acontecendo. E ela começou a emburrar. Ela começou a falar, não, papai, você quer ficar mais do lado dela do que de mim? Sai daqui. Ela era uma criança, mas quando ela falou pra mim, sai daqui, eu falei, graças a Deus. E eu saí, e eu fui pro quarto dela. E eu dormi no quarto dela. No outro dia eu acordei e fui embora pra casa. Quando eu cheguei na casa dela, a avó disse que no próximo final de semana a gente ia de novo. Aí eu já desesperei. Eu já falei, não vou aguentar passar outro final de semana na casa desse cara. Aí eu peguei e contei tudo pra avó dela. Aí a avó dela não acreditou, falou, sério mesmo? Pera aí. Ligou pra ela, pra mãe dela, na verdade. Aí ligou pra mãe dela e contou o que tava acontecendo. E a mãe dela virou e falou assim, me conta direito essa história. Porque eu nem sabia, mas tava rolando uma briga pra quem ia ficar com a guarda da criança. E se eu conseguisse provar que esse cara tava fazendo isso comigo, era uma prova pra mãe conseguir a guarda e o pai perder, pra não deixar a menina com ela. E aí ela falou assim, mas a gente precisa de prova. Eles vão viajar
pra Salinas no final de semana e você vai e você tenta pegar alguma prova. Gente, eu era uma criança pra tentar pegar alguma prova. Pra mim, a minha palavra já dava pra bastar. E eu fui pra esse lugar. Eu fui morrendo de medo. Eu não levei short, eu não levei nada. Eu fiquei, sabe, o tempo inteiro no meu canto, assim, bem na minha mesmo. Acabou que teve só um momento que eu tava dentro do quarto, ele chegou pra conversar comigo, eu acredito que sim, pra tentar me convencer de que ele não tava fazendo nada de mal, só que eu não dei nem assunto pra ele. Eu falei pra ele, não quero conversar com você, não chega perto de mim. E eu acho que ele ficou com um pouco de medo do que eu poderia falar, né, lá pra mãe, pra todo mundo, e ele saiu, ele nunca mais fez nada comigo. Quando eu voltei pra casa, eu conversei com a senhora e falei pra senhora que eu queria voltar a morar com a minha avó, pra ela me deixar na minha casa de novo. E ela atendeu o meu pedido, voltou pra casa da minha avó. Graças a Deus, que eu acredito que foi ele, não permitiu esse senhor ter feito nada comigo. Eu era uma criança, eu não tinha noção de nada que estava acontecendo e ele poderia sim ter abusado de mim, mas não aconteceu. Uma das coisas que eu digo é, às vezes a gente tem medo dessas pessoas, mas se você enfrentar elas, elas que vão ter medo de você. E se você contar isso pra alguém, você não vai estar mais sozinha. Então a gente não pode se calar pra esse tipo de situação. Hoje, eu fiquei sabendo que ele é casado com uma menina de 17 anos de idade e tá lá, né, com a vida dele. Nunca mais nem cheguei perto, nunca mais nem fui na casa da avó também. Eu tenho minha vida, vivo com a minha avó, vivo feliz. E a mensagem é essa, gente. Nunca se calem pra esse tipo de situação. Denuncie. Poxa, que situação dessa garota, né? Mas eu gostei muito dessa história pelo fato dela denunciar, dela não se calar, dela não ter medo de se proteger. Gente, é exatamente isso. Se você acha que na sua casa não tem ninguém que possa te apoiar, sempre vai ter alguém. Pega o telefone, disca 100, alguém vai estar te ouvindo. Ou você pode também deixar aqui nos comentários, falar, relatar algum problema de sua vida. Me manda sua história também. É só você ir na capa do meu canal, lá vai ter uma opção, envie sua história. Manda lá. E é isso. Se você quiser continuar assistindo outros vídeos do meu canal, assiste, tá? Vai estar por aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.